Bom dia, povo de Deus. Muito bom dia. Mais uma sexta-feira para a honra e glória do Senhor. Bom dia, Leandra. Seja bem-vinda. Bom dia, Esther. Seja bem-vinda. Como que vocês estão? Mais uma semana passou, né? Mais uma sexta-feira. Eu não sei o que vocês têm achado, mas a semana tem passado tão rápido, não é verdade? Chega o final de semana, quando a gente já assusta, já é o próximo final de semana. Realmente os tempos têm sido abreviados, né? Como fala a palavra do Senhor. Por causa dos filhos, né? De Deus, o tempo seria abreviado. Vamos orar para nós iniciarmos a live. O tema hoje é necessário nascer de novo. Será que é possível nós nascermos de novo? Como que funciona isso? Nós vamos ler lá em João 3. Já abre aí a sua Bíblia. Bom dia, Silvana, Madalena. Bom dia, Luiz. Bom dia, Orochi. Feche seus olhos, nós vamos orar agora. E o tema da live será: é necessário nascer de novo. João 3, 1 ao 19. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Pai, por mais uma live. Que seja o Senhor, Pai, falando aqui conosco nessa manhã, Pai, através, Pai, da minha vida. Que eu não venha falar nada, Pai, por mim mesmo, mas sim inspirada pelo Teu Espírito Santo. Nós consagramos, Pai, aqui agora, Pai, essa live a Ti, a vida, Pai, de cada um que está aqui no ao vivo. Aqueles, Pai, que não puderam, Pai, estar, mas vão assistir depois. Que seja o Senhor, Pai, abençoando a vida, Pai, de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Bom dia, Paula. Graça e paz. Bom dia, Deise. A paz do Senhor. Queridos, então nós vamos ler lá em João 3, do 1 ao 19. Abra comigo, por favor. João 3, 1 ao 19. Vai falar sobre o Nicodemos. Ele era uma autoridade, né, entre os judeus. Vamos ler juntos? Vai falar assim o texto do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem.
Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para aquele que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Finalizamos aqui no 19. Queridos, Nicodemos era um príncipe dos judeus. Ele foi ao encontro de Jesus à noite, a palavra vai falar que ele foi ao encontro do Senhor à noite para fazer algumas perguntas importantes acerca da salvação. E ele perguntou a Jesus como é possível, como alguém pode, sendo velho, nascer de novo. E Jesus explicou que era necessário esse novo nascimento para entrar no reino de Deus. E como que funciona, Como que a gente pode nascer de novo? Como que funciona isso? Nascer de novo significa ter uma mudança de vida tão radical que é como se você voltasse a nascer novamente, apagando a sua vida antiga. Mas como que é isso? Eu vou explicar. A frase nascido de novo significa literalmente nascido de cima. É uma necessidade real de uma mudança no coração, uma transformação espiritual, um novo nascimento. Jesus disse: quem somente nascer de novo pode entrar no céu. O novo nascimento acontece quando você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz: quem não tem Jesus está morto em seus pecados. Em João 3,18 aqui vai falar, aquele que não crê, ele já está condenado. Muitos falam assim, ainda dá tempo, de eu ajeitar as coisas antes de Jesus vir. Mas será? Se a pessoa que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, em João 3,18 vai falar: aquele que não crê, ele já está condenado. E isso é muito sério. Então, o novo nascimento, ele acontece quando você crê em Jesus, que ele é o seu Salvador. A Bíblia diz que quem não tem Jesus, além já de estar condenado, ele está morto em seus pecados. Estamos vivos, mas quem não tem Jesus, espiritualmente está morto. Portanto, nascer de novo significa uma vida nova. A Bíblia nos mostra que para nascer de novo, basta crer em Jesus. Jesus morreu na cruz para levar o castigo que nós merecíamos por nossos pecados. Sozinhos, não conseguimos pagar o preço e estaríamos condenados a uma eternidade separados de Deus. Mas quando você crê que Jesus é seu Salvador e se mantém nessa verdade e se arrepende de fato dos seus pecados, a sua vida é transformada. Seu nome é escrito no livro da vida. Você tem noção do que é ter o seu nome escrito na vida? É você chegar diante de Deus e o seu nome estiver lá e você falar assim: uau, eu posso entrar no céu. Uau, eu consegui alcançar a salvação não por nós mesmos, mas através de Jesus. Você é feliz? Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Fala para mim, por favor. Olha aqui que vai falar em Apocalipse 21:27. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Olha que tremendo isso. Aqui tá falando da Nova Jerusalém, a cidade santa que está sendo preparada para os filhos de Deus. E aí, quando você crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados, a sua velha vida precisa ser apagada. O velho homem, aquilo que você fazia que não agradava a Deus, ela precisa ficar para trás. Em Romanos 13, vai falar sobre os mandamentos de Deus, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, amar o próximo como a ti mesmo. E sabe o que é incrível? Que Jesus nos dá a oportunidade de mudança. A cada dia que acordamos, temos uma oportunidade nova. De nascer de novo, escolher viver uma vida com Deus, uma vida em santidade, com intimidade com Deus. E talvez você está pensando que não tem mais jeito, né, para você. Talvez você fez algo aí na sua vida, no seu passado, ou até mesmo recente, algo muito grave. E aí você tá falando assim, não tem mais solução para mim. Mas eu quero que você saiba que é possível. Independente do que você fez, é necessário o arrependimento e pedir a Deus a direção de como resolver. Mas é possível. Vocês lembram da história da mulher adúltera? Vamos ler juntos em João 8:1? Vai falar sobre uma segunda chance, né? Sobre essa questão de oportunidade. Vamos ler juntos. João 8:1 em diante. Vai falar assim. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-lhe-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Isso era muito sério. Naquele tempo, a mulher pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. Então, essa mulher, ela foi pega em adultério e todos já pegaram ela e levaram diante de Jesus. E aí perguntaram, o que o Senhor diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Olha que profundo isso. Ela teve uma outra oportunidade através da vida de Jesus. E nós também temos essa oportunidade todos os dias. Há uma oportunidade para todos nós. E isso é muito profundo. Então, aquele que matava, não mate mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. E todas as outras obras que Deus reprova. Aquilo que nós sabemos que não agrada ao Senhor. Então, todos os dias, nós temos essa oportunidade, novamente, de rever as nossas ações, rever as nossas condutas, se está de acordo com o Senhor. Se nós nascemos de novo e se nós mantemos esse novo nascimento. Porque ele pode se perder ao longo dos anos, não é verdade? Então é uma constância, todo dia, dia após dia, você vai vivendo com o Senhor, você vai mudando, você vai vivendo novo com Deus.
Em 1 Coríntios 6, 9, 10 vai dizer: os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixem enganar, nem imorais, idólatras, adúlteros, ladrões, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, entre outros, não herdarão o reino de Deus. E sabe qual que é um dos primeiros passos para nascer de novo? O arrependimento. E para aqueles que já nasceram de novo, né, anos atrás, e por alguma aventura, por algo que aconteceu, você se desviou desse caminho, saiba que é possível para você uma nova oportunidade. O arrependimento, ele é um dos princípios do Evangelho e é essencial para a nossa felicidade nesta vida e por toda a eternidade. É muito mais do que apenas reconhecer os erros, é uma mudança na mente, no coração, que nos dá uma nova perspectiva sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo. O Evangelho faz isso conosco. O arrependimento, ele inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus para obter o perdão. O arrependimento, ele é motivado pelo amor a Deus e pelo sincero desejo de obedecer os seus mandamentos. Então você se arrepende, você sente aquele desejo de voltar para os caminhos do Senhor, de nascer de novo, assim como a palavra fala que só herdará o reino aquele que nascer de novo. Então, quando você nasce de novo, você tem uma mudança de mentalidade. Repita isso comigo agora. Quando nascemos de novo, temos mudança de mentalidade. É isso que Jesus faz em nós quando nós encontramos com Ele. Ele nos transforma por completo. E nós precisamos manter essa transformação, amém? Aquilo que você fazia antes e achava mais comum, quando você nasce de novo, você olha para trás e pensa: como que eu podia fazer isso? Eu achava normal, a coisa mais natural, mas hoje com os meus olhos espirituais eu posso ver o quanto errado eu estava. É assim ou não é? Você olha para trás, você fala assim: nossa, como que Jesus transformou a minha vida? Antes de encontrar Jesus, nós tínhamos uma maneira de viver, costumes, pecados. E quando encontramos Jesus, Ele vem e oferece essa nova vida, de graça. O Espírito Santo começa a nos incomodar por tantas coisas que fazemos. Talvez palavras ríspidas, estresses no trânsito, xingamentos, não sei. Tantas coisas que às vezes nós fazemos que achamos comum, mas o Senhor é fiel. O Senhor nos transforma e glória a Deus por isso. Portanto, nascer de novo implica o fim da vida antiga. Quando nascemos de novo, também morremos para o pecado. Agora vivemos para Deus, não mais debaixo da escravidão do pecado. Romanos 6,11 vai dizer isso. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E será que podemos continuar a viver da maneira antiga depois que nascemos de novo? Não podemos. Jesus nos libertou do pecado, não podemos mais viver em escravidão. A marca de quem realmente nasceu de novo é a luta contra o pecado diariamente, é a sua dedicação às coisas de Deus. Deixa eu contar uma coisa para você. Essa semana eu recebi a notícia de um acidente, de um caminhão que tombou e o motorista morreu carbonizado. E eu fiquei me perguntando, será que ele estava pronto?
Será que ele foi salvo? Eu fiquei pensando nisso. Porque às vezes a gente fica deixando para amanhã, e muitos ainda talvez nem entenderam a necessidade, né, de aceitar Jesus, de ter uma vida diante dele. E eu queria que você pensasse nisso agora. Será que ele saiu de casa sabendo que iria acontecer esse acidente? De forma alguma, não é verdade? Mas ele saiu de casa e não voltou. E foi necessário para que ele fosse salvo, ele estar pronto. E aí eu fiquei me perguntando, será? Será que ele estava pronto? Será que ele foi salvo? Eu gostaria que você pensasse nisso, porque nós não sabemos. Nós não sabemos o amanhã. Nós não sabemos quando nós vamos partir aqui dessa terra. Em 1 Tessalonicenses 5 vai dizer, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. A volta de Jesus virá de repente. Assim também, quando a pessoa ela falece, a morte, muitas das vezes não, a morte ela vem sem avisar. O controle da vida, o fôlego da vida está nas mãos de Jesus. Então é necessário nós estarmos prontos todos os dias, nos santificando no Senhor. A vida eterna ela está disponível para nós de uma forma gratuita. Uma forma gratuita de Deus. E isto é o que? É dom de Deus. Jesus já pagou na cruz a nossa dívida. Era para nós morrermos. A palavra vai dizer que nós éramos merecedores de ira. Mas o Senhor enviou o seu Filho na cruz do Calvário para ter vida eterna, vida em abundância. A Silvana comentou aqui, amanhã pode ser tarde. E infelizmente, queridos, a oportunidade, felizmente, a oportunidade ela é hoje, ela é agora. Então, aqueles que falam amanhã, igual a Silvana comentou, amanhã pode ser tarde. É muito triste aqueles que não conseguem alcançar a salvação, porque depois que falece já não tem mais o que fazer. Não tem mais, você não tem mais oportunidade. E a salvação, ela vem através de Jesus, aceitando Ele. Amém? E a última pergunta para nós encerrarmos a live. Vocês acham que o nascer de novo tem a ver com obras? O que vocês acham? Me falam aqui na live. Você acha que por ser bom, por ser honesto, vai dar garantia de entrar no céu? Qual que é a sua opinião sobre isso? Silvana falou não, Mateus falou não. Quem mais? Vocês acham que sim ou não? Você ser bom, honesto, vai dar garantia de você entrar no céu? Olha o que vai falar em Efésios 2, 8 e 9. Vai falar assim. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. A Marta comentou, fé e obras são aliança. Leandra, não. Então, queridos, olha o que vai falar aqui em Efésios. Não é por obras. Não é porque se nós somos bons, se somos honestos, trabalhador, não é por esse lado. Existe um único caminho, que é aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Isso não depende de nós, é dom de Deus. Amém? Jesus demonstrou a Nicodemos que o mundo precisava de salvação, para que o mundo fosse salvo por ele, visto que sobre a humanidade pesava uma condenação.
Em João 3,17 vai falar isso, para que o mundo fosse salvo por ele. Havia uma necessidade de salvar a humanidade. Então tinha uma condenação sobre nós. Então, sem crer em Cristo, o homem perece. Quem não crê no Filho de Deus já está condenado, pois só a crença na providência, que é a salvação de Deus, poderá salvar o homem. E, queridos, entende que isso aqui vai muito além de nós? Tem gente que pensa, é porque é cristão. Não é sobre religião, vai muito além disso. Nós somos criados por Deus e para sermos filhos, para passar a eternidade ao seu lado. Aqui na live eu gosto sempre de levar a vocês a pensarem sobre isso, de entender a importância de nos mantermos com as nossas vestes limpas, purificadas, aguardando o Cordeiro. Né? Estarmos prontas como noivas adornadas para Ele. E eu quero te perguntar, você está pronta? Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Cuidado com o que o inimigo te oferece. Muitas das vezes ele tenta roubar a nossa salvação, propondo tantas coisas que para o mundo é normal. E aí ele vem te mostrando pratos, fala, não tem nada a ver, pode ficar dessa forma, você pode continuar vivendo assim, que não tem nada a ver. Mas isso te faz, muitas das vezes, perder a salvação. Vale a pena ficar só trabalhando, buscando os prazeres desse mundo e não servir ao Senhor? Olha o que vai falar em Mateus 16, 26. Pois que aproveita tem ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Existe um plano de Deus para todos se tornarem filhos e alcançar a salvação. Mas depende de nós escolhermos e caminhar nessa verdade. O Senhor nos criou, mas para nós herdarmos a salvação, sermos filhos de Deus, nós precisamos aceitar Jesus. A Marta comentou fé em Cristo Jesus. A Silvana, João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, glória a Deus. Porque a carne, queridos, ela luta constantemente com o Espírito. E o Espírito luta contra a carne, né? A carne, ela é inclinada para pecar. A alma, ela deseja, o corpo realiza. Mas quem é nascido de novo, quem é nascido no Espírito, não faz o que a carne quer. Amém? E o pecado, ele nos separa de Deus. E sem Deus, nosso espírito morre. Por isso, todos nós precisamos de uma vida nova. Nascer de novo significa voltar a estar unido a Deus, a fonte de toda a vida. Amém, queridos? Quero que você pense nisso, nessa palavra durante o seu dia. Que Deus possa tocar o seu coração, te trazer à memória aquilo que você precisa buscar mais. Amém? Nós sempre podemos melhorar, nós sempre podemos buscar mais da parte do Senhor. E Ele sempre quer nos dar estratégias novas. O Senhor sempre quer nos levar a novos níveis de intimidade com Ele. Então é necessário nós estarmos nessa busca constante. Amém? Vamos orar para nós finalizarmos a live. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos aonde você estiver. Compartilhe essa live. Você que vai assistir depois no YouTube, já deixa o like, o joinha. Vamos orar.
Pai querido, Pai amado, Pai, graças te damos, Pai, por mais essa manhã. Eu quero, Pai, te entregar a vida de cada um aqui, Pai, que está na live. Que seja o Senhor, Pai, abençoando, Pai, o lar de cada um. Que seja o Senhor, Pai, adentrando agora, Pai, com o teu poder, Pai, com a tua autoridade. Que seja o Senhor, Pai, tocando no coração dos teus filhos. Que o Senhor possa falar com eles, Pai, nesse dia, nesse final de semana. Que eles possam ser, Pai, impactados pela tua presença. Que eles possam sentir, Pai, o teu amor e experimentar, Pai, a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Nos ensina, Pai, a confiar, Pai, totalmente no Senhor. Nos ensina, Pai, a não ficar ansiosos, Pai, inquietos com o dia da manhã, com o que vamos fazer, com o que vamos vestir. Nos ensina, Pai, a aquietar, Pai, o nosso coração. Aqueles, Pai, que estão aflitos, desanimados, que seja o Senhor, Pai, trazendo sobre eles, Pai, o renovo. Aqueles, Pai, que estão desanimados, abatidos, traga, Pai, também sobre eles o renovo do Senhor. Aqueles, Pai, que precisam de uma cura física, ou de uma libertação, Pai. Libertação, Pai, em qualquer área, Pai, na área sexual, na área, Pai, emocional, na área, Pai, se tem algum vício, que venha cair por terra, Pai, agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que eles possam ser, Pai, purificados, que eles possam ser limpos, Pai, pelo sangue do Cordeiro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, o lar, Pai, de cada um, que os teus filhos, Pai, possam experimentar, Pai, essa paz que o Senhor, Pai, nos dá, essa paz que excede todo entendimento. Adentra, Pai, nos corações dele, Pai, e traz aquela paz, Pai, que eles nunca experimentaram, que eles possam experimentar hoje, Pai, essa porção nova do Senhor. E que os teus filhos, Pai, possam ser luz, sal nessa terra, aonde eles foram, Pai, que eles possam lembrar, Pai, que eles são a luz do Senhor, que eles possam, Pai, lembrar, Pai, que eles carregam, Pai, o teu nome, e é para glorificar o teu nome aqui nessa terra. Então nos ensina, Pai, a ser pessoas melhores, nos ensina, Pai, a fazer, Pai, o que é correto, Pai, aos teus olhos, Pai, e nos ajuda, Pai, a caminhar nessa verdade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço também, Pai, livramento pela vida de cada um aqui, Pai, que seja o Senhor guardando, livrando, Pai, de acidente, livrando, Pai, do espírito da morte, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toda morte, Pai, repentina, acidente, Pai, nós repreendemos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que seja o Senhor, Pai, guardando, Pai, a família, a parentela de cada um, Pai, que está aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa estar nos revestindo, Pai, da tua armadura, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade, dos calçados do evangelho da paz, do escudo da fé, da espada do Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos capacita, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, que Deus abençoe você, que você possa ter aí um melhor final de semana da sua vida, que você possa ter assim, uma experiência sobrenatural com o Senhor. A Marta comentou: obrigado, meu Deus, por esse dom perfeito que é o Espírito Santo em nós, que nos ajuda todos os dias para a salvação de Jesus Cristo. Amém. O Espírito Santo, ele é lindo. Nós precisamos ter esse relacionamento com ele, pedir ajuda, que ele vai nos ajudar. Amém? Deus abençoe você, fique na paz e já compartilhe essa live. Deus abençoe.